Caros irmãos em Jesus e Maria, a minha saudação de paz e alegria neste dia e o meu desejo de uma semana abençoada para todos. Caros irmãos, não podemos negar que a situação a nível de mundo e por que não dizer a nível de igreja nos faz hoje depender da razão e da consciência, como diz Santo Tomás de Aquino. Nós vivemos uma situação de barbárie moral e ideológica no mundo e dentro da igreja, que o que vai nos salvar é o uso da razão e da consciência límpida dos nossos deveres e compromissos de batizados. Não nos deve inflamar os escândalos acontecidos dentro da igreja e que acontecem quase que diariamente a nível de sociedade. Não deve nos afetar os desmandos morais de sacerdotes religiosos, leigos, fiéis batizados, de autoridades eclesiásticas. Porque cada pessoa é o que é e leva isso para a vocação abraçada, independente dos avisos e alertas da igreja, da doutrina dos santos, do próprio evangelho, que é a nota máxima, o modelo máximo de perfeição e santidade. Às vezes nós encontramos fiéis que deixaram o catolicismo por conta de escândalos de autoridades da igreja, de religiosos, de padres, bispos, cardeais, seminaristas, leigos, movimentos, instituições católicas. Mas isto é um comportamento verdadeiramente que vai na contramão da razão e do entendimento. Eu não sou tanto responsável pelo pecado geral como pelo pecado individual. Eu sou chamado a uma santidade individual que me aglomera ao todo, que me junta ao todo, a participação na santidade geral da igreja. Em primeiro lugar, eu sou chamado a uma santidade particular, a uma vida de intimidade com Deus que tem a marca do meu temperamento, do meu caráter, das minhas escolhas, da pessoa que eu sou. No segundo momento, nós temos a santidade eclesial, comunitária, geral. Mas, por conta do batismo, eu sou chamado a uma santidade pessoal. Se eu afirmar isso para mim, se eu investir no meu testemunho pessoal, eu estarei isento do impacto dos pecados sociais, dos pecados que escandalizam a fé dos fiéis. Porque eu não sou responsável diretamente pelo pecado dos sacerdotes e dos religiosos e religiosas. Eu não sou diretamente responsável pelos pecados dos fiéis leigos. Mas quando eu não tenho essa conotação particular de santidade, quando eu não tenho essa vivência pessoal do mistério de Cristo, então eu tenho culpa. E não posso atirar pedras, e não posso me dar o direito de me decepcionar, porque isso seria outro pecado, o da hipocrisia, o da conivência com o pecado, né, dilatado nos outros, que se expande, que se materializa, que se visualiza, como a gente diz hoje, né, viralizou. De maneira que essa santidade pessoal, ela é necessária para a perseverança, para o ajustamento do testemunho, para a participação. Eu ontem participei de uma Santa Missa. E o sacerdote ia muito bem explicando o cego Bartimeu, a cura, o porquê, o significado, até que o sacerdote percebe no meio da assembleia um inimigo seu. E agora ele usa a metralhadora da acusação e das piadinhas, desvinculando completamente o sentido do evangelho tão bonito do cego Bartimeu. Ele esqueceu toda a exegese daquele evangelho, toda a prática, não é, da homilia que ele estava ali fazendo tão bem, para mandar piadas, para fazer deboches contra o seu inimigo que estava sentado. E toda a paróquia sabia do que se tratava. Mas longe daquilo me decepcionar, me ferir, ou provocar em mim um desejo de me ausentar da Assembleia, porque ali já não era mais, digamos assim, não é, a Eucaristia do Senhor, eu imaginei que aquele sacerdote dará contas a Deus por ter se usado da homilia para atingir a divindade de alguém que estava ali como celebrante também,
coparticipante da celebração. Hoje em dia não é mais o sacerdote, o ministro único, mas com o povo. E eu entendi naquele momento que o que menos estava pesando ali era a euforia do padre por poder descarregar seu ódio contra o inimigo usando da homilia. O que estava pesando ali era a minha santidade. Como eu celebro a Eucaristia, como eu vivo o mistério pascal de Cristo em cada Santa Missa. E eu me desliguei daquele procedimento tão vergonhoso daquele sacerdote, porque as pessoas se olhavam umas para as outras e olhavam para a pessoa, porque a paróquia inteira sabe do que se trata. É triste, degradante, humilhante, pejorativo, estimulador para o abandono da fé, insinua tanta coisa. Mas a santidade pessoal deve estar intacta. Compromisso pessoal, individual com o mistério da fé deve estar intacto. Este sacerdote que usa a Eucaristia para deflagrar golpes contra inimigos, ele mostra que talvez não esteja na vocação certa. Porque é imperdoável um sacerdote se usar da Santa Missa, por exemplo, a homilia, para derramar os seus vaticínios, o seu ódio, né? A sua falta de perdão, de misericórdia. E aí é muito lúcido que um cristão católico pergunte, né? Em que condições tal sacerdote perdoa pecados. Mas, como eu já disse aqui, é na ordem sobrenatural da graça. Não é o sacerdote o perdoador. O perdoador é Cristo, sumo sacerdote, por meio do sacerdote ministerial dos padres. Por isso, meus irmãos e irmãs, a igreja é um campo vastíssimo de santidade. Por isso, há lugar para todos na igreja, mas contanto que haja uma consciência pessoal, batismal, eclesial, humanística, do que seja o testemunho inequívoco de um cristão católico. Que a minha santidade e a sua não dependa de bispos e cardeais, sacerdotes, religiosos, contemplativos, leigos. Que a nossa santidade esteja muito aquém das atitudes, procedimentos dos nossos irmãos na fé. E que nós não tenhamos a tentação de totalizar na Santa Igreja o comportamento de 1, 2, 3, 4, 5 elementos que deveriam dar testemunho da luz. Que nós não tenhamos essa tentação de querer lançar, né, para toda a igreja a culpabilidade de um ministro, do altar, de uma religiosa, de um religioso. Eles darão contas a Deus e à história, porque a história também é implacável, a história não perdoa. Quantos cardeais, quantos bispos, sacerdotes e religiosos estão mortos e hoje está assim subindo em público seus pecados enquanto sacerdotes vivos, religiosos e religiosas vivas. Tem muitos até que estão ensaiando o processo de beatificação, mas não vai adiante, porque os seus procedimentos contra o próximo vão falar mais alto do que a tentativa de santificá-los, de colocá-los em altares. A igreja é sábia, a igreja é mãe e mestra nas virtudes. Mas eu quero lembrar os irmãos e irmãs a santidade pessoal, a preocupação, o dever da santidade pessoal. E nos esqueçamos um pouco dos escândalos que afloram atualmente o cenário da igreja e estão manchando o seu véu de noiva. Esqueçamos um pouco de todas aquelas situações e comportamentos que nos envergonham, que tiram a nossa paz, né? Que tiram a nossa ideia de Deus. Essa semana uma pessoa me mandou um vídeo desses padres, um desses padres aí, cantores, artista, sacerdote artista. E ele está numa viagem para o exterior e no momento de almoço ele está debochando das velhinhas que compõem o seu auditório lá em São Paulo e exaltando as senhorinhas ricas, bem vestidas e educadas do país que ele se encontra. Interessante que é uma pessoa da sua equipe que pede para ele falar algo. E essa própria pessoa, por certo, pôs na internet. Aqui vem o ditado popular: dize-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Aqui está o ditado popular que diz que coração é terra que ninguém anda. E este pobre sacerdote, que fez do seu sacerdócio um trampolim para riquezas, está em maus lençóis agora, a nível de Brasil, por ter chamado as suas velhinhas de auditório, né, de verdadeiro conjunto de feiura, de coisas antiquadas, e ele usa uma expressão
que eu não ouso usar aqui em respeito aos ouvidos de vocês, né? Mas é aquela história, quanto maior a altura, maior o tombo, quanto mais alto se eleva, pior é a queda. Já advertia para nós Santa Catarina de Sena. Então, procuremos a humildade, procuremos, de um certo modo, o escondimento, procuremos não deixar-nos abalar por aquilo que na igreja ainda faz parte do grande conjunto, da grande arquitetura para estabelecer a Igreja Santa na Terra. Isto não compromete a igreja em si, mas há membros que são representações, não é? São representantes dela. Muito cuidado para nós na santidade pessoal. Nesse ponto nós devemos ser santamente egoístas, se é possível usar essa expressão, e se é possível que se entenda. O que eu quero dizer? Vamos pensar em nós, no progresso de nossas virtudes, não é? No alcance dos nossos atos, no compromisso do nosso querer, nessa santificação dos nossos procedimentos. E não nos afete a queda de padres, bispos, religiosos, religiosas e leigos. Ao contrário, rezemos, intercedamos, tenhamos misericórdia. Mas quando olharmos um procedimento desse, como esse sacerdote que usa a homilia para atingir um desafeto, não imitemos e nem sigamos suas instruções. Olhemos para os sacerdotes que são fiéis à orientação recebida da Santa Igreja. Esses casos, eles são isolados e não podem comprometer o todo da nossa fé, o conteúdo geral da nossa fé, que é muito maior, que abrange outras realidades que não essas. Mas nunca nos esqueçamos do mistério da santidade pessoal, particular, não é? Que nos une a Deus, Trindade Santa, que nos faz hóstias de holocausto pela igreja e que nos faz reparar esses danos de quem deveria dar testemunho da santidade da igreja. Não nos cause torpor, não nos cause engano nem desânimo tais procedimentos, mas que ao contrário sejam faíscas que provocam um grande incêndio interior, no dizer de Santa Teresa d'Ávila. Foi justamente a profanação de Martinho Lutero, a heresia de Martinho Lutero, na Alemanha, que provocou em Santa Teresa d'Ávila a atitude de criar o seu Carmelo, de fundar as suas carmelitas descalços, os seus carmelitas descalços, que deram à igreja, né, uma tradição de santos tão notáveis, tão importantes. Então, Santa Teresa, ela não se esconde atrás do que está acontecendo em sua época. Ela assume o seu batismo, a sua consagração religiosa. Ela faz história na história. E na atualidade do que ela estava passando, ela se torna verdadeiramente uma religiosa de vanguarda. Eu tento viver, meus irmãos e irmãs, o que eu prego. E eu prego o que eu quero viver. Às vezes pode ser que eu provoque em você um questionamento do tipo: o que o irmão Emanuel está querendo dizer com estas palavras? E talvez pode ser algo que mal interpreta. Mas eu queria dizer a todos que me escutam nessa nossa conversa diária: eu procuro viver o que eu prego e eu me preocupo muito com o futuro da igreja, muito embora eu não tenha o alcance da responsabilidade de quem, por direito, deve lutar pela sua boa imagem, pela sua boa reputação, quais sejam os bispos, cardeais, sacerdotes religiosos. Então, a gente não pode participar de uma igreja e ser conivente com aquilo que já está desagradando e chamando a atenção dos contrários, né? Nós devemos denunciar o mal também entre nós cristãos católicos. A gente costuma ver o mal nas religiões dos outros, as profanações, os erros, né? Mas nós precisamos ver dentro da nossa própria comunidade cristã, católica, o que não se insere no reino. E essa denúncia é uma denúncia profética de um mal que nós queremos evitar todos os dias, para que não se torne comportamento habitual da fé. Deus abençoe e nos ajude a ser igreja, independente do pecado de quem deveria fazê-la brilhar com seus atos. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade católica Christus Dominus.